Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da jornada dos 100 dias, né? Então são 100 dias com vídeos diários, compartilhando insights, compartilhando dicas, conteúdo, coisas que eu estou estudando e estou vivendo no dia a dia, né? Então nesses 100 dias eu vou estar trazendo esses conteúdos com o principal objetivo de evoluir com a minha produção de vídeos, né? Então esse é o desafio principal. Se tu não está entendendo o que é esse desafio, vai lá no vídeo 1, no episódio 1 lá que eu conto direitinho essa história. E a dica de hoje está muito relacionado com educação, pais e filhos, está relacionado também com o dia a dia em casa, está relacionado até com o dia a dia no teu trabalho, né? É uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo poderosa, né? Que é sempre quando tu for conversar, conversar mesmo ou falar uma coisa muito séria, é legal tu estar na mesma altura dos olhos. Isso funciona muito bem, funciona mesmo com as crianças, né? Que quando o pai precisa dar alguma instrução, precisa falar alguma coisa, ele deveria se abaixar, ficar de joelho, né? E olhar na mesma altura dos olhos das crianças para poder falar, para dizer, não mexe em tal coisa, ou ali é perigoso, ou mesmo para contar uma historinha, falar alguma coisa séria, importante, que tu tá valorizando a atenção. Quando tu tá acima da criança e tu tá falando para ela, tu tá olhando com ar de autoridade, né, um ar de poder, mas isso talvez não vai te trazer para um lado igual, de igualitário, de estar no mesmo nível, né, no mesmo nível das crianças. E uma coisa também engraçada é que quando a gente não quer que a criança faça alguma coisa, né, também tu ficar gritando, né. Eu já passei por uma situação dessa, quando o Pedro ainda era pequeno, né, agora tá a Eduarda ali, ó, já tá grandona, ó. Mas o Pedro era pequeno e eu estava na casa de um amigo, né? E o Pedro estava perto do balanço, né? Tava os maiores andando no balanço ali, e eu dizendo, sai daí, não vai, é perigoso, não sei o que. E eu sentado e gritando para ele, né? E ele lá tentando não ir no balanço porque eu estava falando, né? E daí esse meu amigo ele disse, tá, mas por que tu não para na frente dele e diz que não é para ele ir? Porque parece que tu tá gritando pro vento. Eu fiquei com uma vergonha naquele dia. E daí sim, peguei ele, conversei e claro que não vai entender de primeira, mas com o tempo tu começa a ter uma conversa mais direcionada. E trazendo isso para o nosso dia, né, pensando, né, na nossa casa, com o nosso cônjuge, namorado, esposa, namorado, enfim, ou no trabalho com o nosso chefe, né, quantas vezes a gente quer alguma coisa e a gente fica gritando ao vento, a gente fica falando, a gente fica dizendo, nunca me leva para passear, meu marido nunca me leva para passear, minha esposa nunca faz aquela comida que eu gosto. Mas quantas vezes tu parou na frente a frente, e falou e pediu o que tu queria? Eu gostaria muito de passear, a gente pode passear? Eu gostaria muito de ter aquela refeição que tu faz. Tu já fez isso? E às vezes a gente prefere reclamar e ficar falando até com outras pessoas que não tem nada a ver com a família, em vez de pegar a pessoa, né, parar na altura dos olhos e falar, né? Com as crianças funciona muito bem, né? Tu parar, se ajoelhar, fica da mesma altura. Com os adultos funciona muito bem. E se a gente for pensar no nosso trabalho também, isso é uma verdade, né? Quantas vezes a gente está reclamando do trabalho, está reclamando do nosso chefe, talvez, está falando, e quantas vezes tu pegou e não falou para ele, ele quer muito que tu faça, sei lá, uma apresentação e tu não gosta dessa apresentação, tu não quer fazer, mas tu fica reclama em casa, usa isso na janta, no almoço de família, fala com os amigos, com as amigas, mas quantas vezes tu pegou o teu chefe e chegou e disse para ele, olha só, eu não gosto de fazer esse tipo de apresentação. Parece simples, né? Mas a gente muitas vezes prefere gastar energia fora do que gastar energia dentro, né? E isso é estar na mesma altura dos olhos, é estar frente a frente e falar o que tu quer e dar o comando que tu quer, tanto para as crianças, quanto no trabalho, quanto em casa, né? E não ficar gritando ao vento, tu gasta energia talvez, mas tu não vai conseguir aquilo que tu tá querendo. Tá bom? Dica de hoje era essa, então estar na mesma altura dos olhos, sempre que tu quiser alguma coisa, quiser pedir, quiser dar uma ordem, tenta estar na mesma altura dos olhos, funciona muito bem com as crianças, funciona em casa com a família e também funciona no nosso ambiente de trabalho, tá bom? Acompanhe os vídeos aí, se tu não viu os outros vídeos, se não tá entendendo o que é essa jornada dos 100 dias, vai lá no primeiro vídeo que eu conto um pouquinho dessa história, tá bom? São vídeos diários com dicas, né, sobre vários assuntos aí. Tá bom? Se curtiu, curte, né, compartilha o vídeo com outras pessoas, assina aí o canal e clica no sininho para receber uma notificação, tá? Esses vídeos eles estão saindo diariamente perto das 8 horas da noite, tá bom? Um abração, fica com Deus e até mais!